Excepcional dia, pessoal. Michele, com você. Excepcional dia para todos. Muita gratidão por estar tendo essa oportunidade de compartilhar o meu transbordo com vocês. Eu fiquei aí eu fui laçada, né, pela Aline para poder falar. E aí eu fiquei, gente, eu vou falar sobre o quê, né? E eu não tinha noção do que falar. Mas aí essa semana aconteceram algumas coisas comigo, e aí eu fui me analisando, fui vendo que de tudo que tinha, de tudo que já aconteceu com a minha vida, e eu falei assim, bom, eu vou falar sobre escolhas, né? Sobre as escolhas que nós fazemos, né? As escolhas diárias, as escolhas pequenininhas, o escolher acordar, o escolher sorrir, mesmo quando tudo não está bem, o escolher chorar, tanto de emoção, quanto de tristeza, quanto de raiva, o escolher viver, né? Porque viver é uma escolha. E aí eu falei bem assim, eu vou trazer esse tema para vocês. Eu sou Michele Costa, tenho 38 anos, eu tenho 48 anos, aí eu tentando burlar a minha idade. Eu tenho 48 anos, A gente não conseguiria sou mãe, saber. eu sou mãe de um lindo bebê de 13 anos que está agora atualmente com 1,80 m. O Davi, ele tem nós descobrimos isso já tem 8 anos, e a gente vem fazendo esse tratamento. Sou alegre, sou divertida, sou também introspectiva, às vezes melancólica, às vezes muito agitada. Eu sou, assim, um caos, né? Como diria a Marília Gabriela, né? Horas eu estou lá em cima, horas eu estou lá embaixo. E como eu sei que esse meu humor, ele altera com muita facilidade, eu tenho aprendido, né, com o passar do tempo, com a maturidade, eu tenho aprendido a saber me distanciar e a saber chegar, né, distanciar quando eu não estou bem e chegar quando eu estou bem. Não porque isso é ruim, isso não tem sido ruim, mas eu acho que é por uma questão de proteger não a mim, mas proteger as pessoas que estão à minha volta. A gente tem que, o que eu aprendi com o tempo, que nós precisamos aprender a transbordar, mas nem todo mundo sabe lidar com os nossos transbordos ruins, né? As pessoas, elas sabem, só querem lidar com os nossos bons transbordos. Então, quando eu estou naquela fase do transbordo ruim, eu dou aquela recuada, eu me analiso, dou aquela recuada, e aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas você sumiu, coisa e tal, mas é porque eu estou ali no meu momento, e quando eu estou bem, eu volto de novo. Por uma questão de respeito ao todo, uma questão de respeito às pessoas que estão do meu lado. E aí eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos de idade, e eu nunca tinha ficado desempregada na minha vida até chegar aos meus 39, 40 anos. Eu estava numa ascensão, eu estava no pico da minha carreira. Quando eu tinha na faixa de 35 para 36 anos, eu fui gerente numa empresa, a primeira gerente mulher, a primeira gerente negra, isso antes de começar o movimento que hoje nós temos, né? Então, eu fui a primeira gerente mulher, primeira gerente negra, no meio de 13 homens, e numa área industrial, que é uma área completamente, né, agressiva, vamos dizer assim. Foi um desafio muito grande para mim, mas aí veio a crise e eu escolhi ser mandada embora. Depois dali eu saí, escolhi ir para um outro ambiente, para um outro projeto. Fiquei ali por mais ou menos um ano e escolhi ser dona de loja. E aí, depois eu escolhi falir, porque a falência foi uma escolha. Então, eu escolhi falir. Depois que eu escolhi ter essa falência, né,
assim, de grandes transformações. Foram escolhas através de grandes transformações. E aí, Aline, eu gostaria que você compartilhasse a primeira foto, primeiro slide com a gente aí, para eu poder explicar para vocês as escolhas. Então, pessoal, essa foto aí, esse bairro onde eu estou mostrando aí, que tem esse vermelhinho circulado aí, esse é um bairro, uma comunidade, uma das maiores comunidades que tem aqui na minha cidade, e uma das mais perigosas comunidades também que tem na minha cidade. Aonde eu circulei, vocês estão vendo um predinho, e eu tentei destacar ele, né? Quando eu fui à falência da loja, né, com R$ 34 no bolso, e um filho que tinha acabado de ser diagnosticado autista, eu escolhi morar nessa casa. Eu tive a oportunidade, através de uma menina que ela trabalhava como limpeza na casa de uma amiga minha, e ela me ofereceu, vocês podem ver ali aquelas janelinhas ali embaixo, ela me ofereceu ali o fundo do prédio dela, para eu morar. Vocês podem ver que é perto de uma ribanceira, a gente colocava ali umas lonas ali, né, para poder tampar esses buraquinhos que vocês estão vendo, eram grades que tinham, aí eu coloquei uma lona ali, e ali eu fiquei por uns 6 meses, eu e meu filho. Ficamos ali por uns 6 meses, e aí depois as coisas melhoraram um pouquinho. Aí eu escolhi, pode passar ali. Aí eu escolhi morar nessa casinha branca aí em cima que vocês estão vendo. A foto maior é para mostrar para vocês que eu estava perto da praia, que eu estava numa área nobre. Nesse período era o período em que eu vendia sanduíche natural na praia, era o período que eu vendia docinho de porta em porta, era o período em que eu fazia comidinha fit, marmita, e eu fazia tudo isso daí dentro desse quadradinho aí. Desculpa. Esse quadradinho era o meu mundo, era o meu trabalho, era onde eu vivia e era onde eu trabalhava. E eu tenho muita gratidão, porque eu morei aí em cima, embaixo era uma senhorinha, e que ela falava assim comigo que ela não alugava para mulher com filho, porque dava muito problema. E no dia que eu cheguei para ela, eu falei bem assim, eu preciso alugar a sua casa, porque é perto dos meus clientes, e eu preciso de estar perto dos meus clientes. Era muito barato, era em conta, né? E aí ela pegou e falou assim, não, eu não vou alugar. Daí, há 3 dias, ela me ligou e falou assim, olha, já vieram outras pessoas, mas eu senti no coração de alugar para você. E, coincidentemente, nessa casa vermelhinha aí ao lado, mora, né, até hoje, um senhorzinho que trabalhou comigo nessa empresa que eu falei. Ele até se aposentou já. E aí, ele me vendo ali naquela situação, ele falou assim, olha, eu tenho uma casa lá na Praia da Costa, que é um bairro, né, de classe média alta, aqui em Vila Velha. Você não quer morar lá no período em que eu ficar 2 anos nos Estados Unidos? Aí eu falei, quero. Aí eu fui para o próximo slide, eu fui para o próximo nível. Tá vendo essa casa bonita, linda? Pois é, pessoal, ela é linda, mas eu fui para lá como caseira. Eu morava mesmo lá no cantinho, lá no fundo dessa casa, naquela foto ali menor. Você está vendo ali, tem um telhado cinza, e do lado direito tem uma casa comprida, que é essa casa, que é esse telhado. Lá no fundo, exatamente onde você colocou aí, ó, mais um pouquinho à direita, tem isso. Eu morava aí, porque aí era a casinha do caseiro. Eu morava nessa casa do caseiro, né? Só que a casa da frente, ela estava vazia, então as pessoas me viam entrando, né? Achavam que eu morava na casa. E foi um período também muito bom na minha vida, porque eu estava no bairro Nobre, eu fazia muita comida fit, eu trabalhava com alimentação sem glúten, sem lactose. Foi de um aprendizado assim para mim tremendo, tremendo mesmo nesse período. E eu aprendi o maior aprendizado que eu tive nesse período foi a você servir as pessoas.
né? Eu entendi o que era servidão. Servidão no sentido de você realmente oferecer, servidão no sentido das pessoas precisarem de você, porque como eu trabalhava com uma alimentação sem glúten, sem lactose, eu lidava com muito alérgicos. Então, eu tinha alérgicos que eles não podiam, a glúten, que eles não podiam passar na porta da padaria. Então, a minha casa, tudo meu tinha que ser extremamente limpo, tinha que ser... eu não podia colocar nada de glúten dentro da minha cozinha, dentro da minha casa, porque eu trabalhava e morava no mesmo local, né? Então, você começa a entender o quanto que você serve para as pessoas, né? O quanto que você é importante para as pessoas. Porque eu comecei através de uma necessidade que era do meu filho, e aí eu resolvi, né, expandir isso. Comecei, como eu falei com vocês, comecei a vender aí de porta em porta, de boca em boca. Muitas pessoas me ajudaram nessa época, inúmeras pessoas. Eu tenho extremamente gratidão. E aí foi quando, nessa cozinha, um dia, eu não estava feliz, apesar de estar trabalhando com cozinha, de ter servidão. Foi nessa cozinha, nesse lugar, que eu falei assim, eu preciso fazer uma transição, eu não estou feliz. Eu tenho 1,70 m, né? Hoje eu estou acima do meu peso, eu estou com 82 quilos, mas nessa época eu estava assim, porque era eu que comprava, era eu que fazia, era eu que limpava, era eu que entregava, e ainda tinha as terapias do meu filho no período da tarde, tinha o colégio dele, tinha a natação, tinha o judô, então, e era tudo eu, tudo eu, tudo eu. Vez ou outra, meu pai, né, levava para o colégio, ou buscava do colégio, né, me dava ali aquele certo apoio, mas era muito, minha vida era muito agitada mesmo. Então, eu estava chegando num ponto que eu tinha que escolher entre a minha saúde e esse atual trabalho. E um dia eu percebi, eu tive uma escolha, né, de começar aí a navegar pelas redes sociais, porque até então eu não navegava nas redes sociais, e eu consegui uma mentoria. E nessa mentoria eu entendi que eu estava completamente fora da minha curva, eu estava completamente fora do meu propósito. Eu tinha escolhido ficar fora do meu propósito. E aí eu falei, bom, agora eu preciso recomeçar de novo. O que eu vou fazer? Nesse meio tempo aí, esse senhor voltou para essa casa. Ele queria que eu ficasse aí, que eu continuasse morando aí, nessa casa, mas eu já não me sentia tão mais à vontade. E aí eu falei, eu preciso recomeçar. E vendi tudo da cozinha, tudo, assim, tudo. Falei, eu vou agora voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu tenho formação em técnica civil, técnica em construção civil, mas eu sempre atuei na área de planejamento industrial, na área de gestão de projetos, porque eu sou formada em gestão de projetos. E a minha área sempre foi essa, né, gestão de projetos. Trabalho aí já com gestão de projetos há pelo menos uns 17, 18 anos, né? Participei da primeira turma da FGV aqui no Espírito Santo, fiz várias implantações de PMO em várias empresas, inclusive na própria Vale. E aí eu falei, eu preciso voltar, mas eu preciso de todo recomeço, ele é difícil, né? E aí você pode passar o slide para mim, por favor? E aí eu mudei de novo e dessa vez eu resolvi, né, retroceder um pouco. E aí lá naquela janelinha lá em cima foi para onde que eu resolvi mudar. Era uma kitnet, né, uma sala e quarto, mas como eu tinha abrido mão, né, daquela minha profissão que eu tinha escolhido para mim durante um tempo, que era de ser cozinheira, eu precisava recomeçar e eu precisava de diminuir os meus custos fixos, né? E aí eu resolvi ir ali para cima. E as coisas foram apertando muito, muito, muito.
E como eu fiz amizade, né, ali onde vocês estão vendo, onde está essa setinha branca, tem uma garagem ali. Morava ali um casal, né, e eles precisavam de uma pessoa para poder fazer a limpeza da casa. Eu falei, bom, olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu estou aqui, eu estou parada, eu vou fazer dinheiro. E aí eu comecei a fazer a faxina, ser a faxineira dessa casa. Eu fazia faxina nessa casa aí 3 vezes na semana. Esse casal se mudou, as coisas começaram a melhorar para mim e eu voltei para o mercado de trabalho. Hoje, atualmente, eu moro nessa casa. Inclusive, essa fotinho aí desse carro, esse carro aí é o meu companheiro. Durante todo esse período aí, essas fases que eu tive aí, me roubaram esse carro 2 vezes, gente. E ele foi devolvido 2 vezes. Então, assim, eu falei que o universo já entendeu que esse carro é meu, né? Tá assim, tá claro como água que esse carro é meu. E ele é ótimo. Nossa, a gente vai, eu vou trabalhar com ele, eu vou conversando com ele, eu volto e tem horas que eu falo assim, rapaz, você tá firme, hein? Você tá aí firme comigo. Vamos ver até quando você vai aguentar. E por várias vezes eu já tentei vender ele, o mecânico que conserta ele fica com dó, fala assim, nossa, Michele, você passou tanta coisa com esse carro, o motor dele tá ótimo, vende não, ele tá lindo, deixa, fica aí com ele. Aí eu falo, tá bom, vou ficar com esse carro então. Então, assim, eu tô com ele, né, até o dia que ele escolher, né, não ficar mais comigo. E aí eu fiz esse slide aí, eu fiz no celular, tá, pessoal? Porque o meu computador não funcionou ontem e aí eu tive que fazer isso pelo celular. Nunca tinha feito, foi mais um desafio para mim, mas a gente está aí para isso daí, né? Para poder vencer os desafios. Aí lá no próximo slide eu fiz assim uma figurinha para vocês, para poder explicar para vocês sobre as escolhas, né? O que precede as escolhas e o que resulta nas escolhas, né? Então, o que precede as escolhas, né? Vocês viram aí que eu contei toda essa história, né, da minha vida, resumidamente de 10 anos para cá. Então, durante todo esse tempo, quando as coisas começaram a desabar, quando eu fui ali para o meu fundinho do poço, eu falava bem assim, por que que isso está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo aqui, né? Aonde foi que eu errei? E aí, passado um tempo, quando eu olhei para trás, né, quando eu comecei a retornar a ser quem eu era, lá atrás, quando a Michele ela era gerente, quando a Michele tinha um alto cargo, a Michele era uma mulher que ela participava de palestras, que ela não dava palestras para muita gente, mas que ela dava palestras, ela transmitia conhecimento, e de repente a Michele foi abrindo mão daquilo tudo. E aí foram as exclusões, né, que a gente faz na nossa vida. Antes da gente escolher, a gente exclui. Como vocês, assim, a maioria aí é São Paulo, então vocês estão a metros aí da praia, então vamos cair que vocês querem ir para a praia, né? Vocês estão me escutando? Oi? Sim. Então. Sim. Então, vamos supor que vocês querem ir para a praia. Então, a primeira coisa que vocês falam é: eu não vou por tal lugar, porque é mais longe, ou eu não vou por tal estrada, porque lá o trânsito vai estar horrível. A primeira coisa que vocês fazem é excluir algumas possibilidades. E aí, nessa também, vocês levem em consideração as crenças limitantes de vocês, né? Estrada X tem muito lombada, ou quebra-mola, não sei exatamente como vocês falam aí, tem muita lombada, tem muito quebra-mola, tem muito semáforo, e aí eu vou ter que passar por esses semáforos, ou sinaleira, né, como alguns locais falam, vou ter que passar muito pela sinaleira, vou gastar muito, né, e eu não tenho dinheiro para isso, porque eu vou gastar muito. Tem a questão da meritocracia, né? Eu não mereço. Como que eu vou passar por essa estrada que é mais longa
e nessa estrada vai ter vai ter uma lanchonete top que tem lá, vai ter uns lanches, mas eu não mereço. Quem sou eu para poder passar naquela lanchonete? Quem sou eu para poder comer aquele lanche? Quem sou eu para poder passar por aquela estrada onde só passa carrão, só passa artista? Aonde? Quem sou eu? Eu não mereço isso. Aí, junto ali, depois que você junta tudo isso daí, vem as previsibilidades e probabilidades. Você fala, será que é melhor eu vir por aqui? Será que é melhor eu ir por ali? A gente escolhe o confortável. Dentro da previsibilidade e da probabilidade, nós escolhemos aquilo que é confortável. A gente é preguiçoso, então a gente vai por aquilo ali que é o mais fácil. Aí junta todo esse combo, aí a gente faz a nossa escolha. Aí, ainda carregado dessa escolha, a gente tem aquela crença limitante lá dos nossos pais, né? E quando a gente cresce, o que a gente ouve da mãe e do pai? Você tem que ter responsabilidade em tudo que você faz. Ah, eu vou para tal lugar. Mãe, você deixa eu ir para a balada hoje à noite? Deixo, mas olha, tenha responsabilidade. Ah, o que você acha? Você tem que ter a responsabilidade de pagar a prestação desse carro. Ah, mãe, hoje eu não quero trabalhar. Você tem que ter responsabilidade com o seu emprego. Então, as responsabilidades, quando a gente fala a palavra responsabilidade, ela não vem, vocês podem entender que se você está assim, a pessoa fala, você tem que ter responsabilidade. Aquilo ali, você chegar automaticamente muda a sua postura. Porque a responsabilidade, ela é encarada como um peso. A responsabilidade vem com culpa. A responsabilidade vem com preço a ser pago. Essa palavra responsabilidade, esse jargão responsabilidade, ela vem com um peso. E aí aquilo ali pesa em cima de você. Então, a gente faz a escolha e, por muitas vezes, a gente assume as responsabilidades das escolhas. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês quão errado a gente está em ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Pode passar o próximo slide, Aline, por gentileza? Vamos trocar agora a responsabilidade pela autorresponsabilidade. A responsabilidade é aquilo que você tem que ter responsabilidade com o seu externo. Você tem que ter responsabilidade com o seu filho, você tem que ter responsabilidade com a conta que você fez, com a empresa de energia, com a empresa de água, a responsabilidade com o condomínio, a responsabilidade com o seu trabalho, com o seu emprego, com o horário. Essa responsabilidade é com aquilo que é o externo. Mas a autorresponsabilidade, que é o primeiro princípio que nós todos devemos tratar após a escolha, e em alguns casos tem que ser até mesmo durante a escolha, é o que a gente precisa seguir. Ter a autorresponsabilidade. Quais são os princípios principais, né, os pilares, desculpa, principais da responsabilidade? Nós não devemos ter julgamentos. Nós não, se a gente vai viajar e tem 5 possibilidades parou de compartilhar. Eu vou continuar aqui, pessoal. A autorresponsabilidade, ela vem quando a gente começa a fazer sugestões ao invés de reclamações. Né? Quando a gente passa por uma situação, ontem mesmo eu tive uma situação familiar, e a pessoa veio, ela reclamou, e eu ouvindo.
Quando eu falei bem assim, e qual é a sugestão? Aí a pessoa, não sei. Por quê? Porque a gente nasce reclamando, né? A gente nasce chorando. E a gente consegue muita coisa na nossa vida reclamando desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água. E a gente continua conquistando muitas coisas através da reclamação nos primeiros meses e anos de vida nosso, né? Então é muito cômodo, né? É muito fácil reclamar. Então aí a gente também tem que trabalhar com as soluções, né? Dar sugestões, dar soluções. Olha, faz assim, porque de repente você vai conseguir nesse caminho assim, 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 você vai conseguir alguma coisa. A gente não tem que ser vitimista. A gente tem que encarar todas as consequências e falar assim, eu fiz essa escolha e não está dando certo, mas o que que eu posso fazer para dar certo, sabe? A gente tem que aprender a ser grato, né? O princípio da autorresponsabilidade, ter gratidão pelas mínimas coisas. Tinha dias que eu vendia 10 sanduíches, tinha dia que eu não vendia nenhum. Eu chegava em casa e agradecia. Tinha dia que eu vendia 100 refeições e tinha dia que eu não vendia nenhuma. E eu sentava e agradecia. Eu tive que aprender a ser grata, no mínimo, e às vezes até no zero. Porque aquilo que às vezes a gente acha que é o zero, é Deus preparando alguma coisa lá na frente que a gente não está entendendo. Eu aprendi a ter servidão, e com a servidão vem a autorresponsabilidade com você mesmo. Você serve a você. Não existe servidão do próximo sem você servir primeiro. Só que às vezes a gente sabota a nossa própria servidão. Então eu aprendi a servir as pessoas, a oferecer, a olhar para as pessoas dentro dos olhos e ver o quão elas estavam gratas por eu estar servindo. Mesmo aquelas que eram mal educadas e que não queriam, eu também aprendi a agradecer e eu continuei servindo também. E assim, o pilar que eu acho que é um pilar mais assim, digamos, desafiador para a autorresponsabilidade é o pilar da vulnerabilidade. Quando nós nos tornamos vulneráveis, a gente põe a cara à mostra, a gente mostra quem somos, a gente mostra para que veio, a gente mostra tudo aquilo que a gente veio para ser, tudo aquilo que você nasceu para ser. E é essa vulnerabilidade que sabota a maioria das autorresponsabilidades que nós devemos ter com a gente mesmo. Então, a autorresponsabilidade, quando você fortalece todos esses pilares da autorresponsabilidade, você começa a ser preenchido de soluções, de não julgamento, de sem vitimismo, de servidão, de gratidão, e aí você transborda. E aí há o transbordo. Quando você tem esse transbordo, a responsabilidade externa, ela vem de maneira fácil e leve. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Vamos ser autorresponsáveis. Vamos nos analisar. Vamos nos conhecer e ter a autorresponsabilidade diariamente, dia após dia, até isso daí se tornar tão nosso, fazer tão parte da gente que a gente não vai nem sentir que a gente está fazendo. E aí, mediante a toda essa história que eu contei, a minha situação, ela só começou a mudar de patamar, quando eu comecei a ser autorresponsável por todas as minhas ações, quando eu entendi que lá atrás, antes de eu ser mandada embora, eu escolhi ser mandada embora. Antes de eu montar uma loja com um sócio que não ia me dar resultado, eu escolhi esse sócio. Então, essa responsabilidade em mim. Depois que eu montei essa loja, ao invés de eu voltar para onde eu tinha experiência, know-how,
eu resolvi ir para um outro caminho completamente diferente. Eu não tive nem responsabilidade, nem autorresponsabilidade. Quando eu quis voltar para cá, eu já estava um pouco atrasada, então eu não conseguia fazer mais isso aqui, eu tive que fazer isso aqui, mas aí eu tive degraus, degraus. Então eu entrei no mercado de trabalho ganhando X, com 6 meses eu fui para 2X, com 1 ano eu fui para 3X, hoje eu estou em 4X, mas eu quero ir para 10X. Eu ainda não voltei lá naquele patamar, eu ainda não voltei. Mas eu não vou voltar para esse patamar, eu vou voltar para além. Porque é lá que é o meu lugar. É lá que é o teu lugar. Gratidão, pessoal. Gratidão. Muito bom. Extraordinário. Temos mais 4 minutinhos, vou deixar vocês falar. Superação para mim. Garra. Parabéns. Dona Michele, você me emocionou. Ai, que fofo. Não, é sério. Em muitos aspectos que você falou, eu me vi. E é forte isso. Eu sei o que você passou, o que você passa. E estou transbordando a minha emoção. Espero que essa energia vá para você, tá bom? Te adoro. Gratidão. Gratidão. Todos calados? Estou assustada. Não, eu deixei o povo falar. Acho que a Silvana quer falar também. Mas eu Tá adoro todo esse... mundo emocionado, gente. Olha só, Michele. Você conectou É todo mundo. impactante, né? É impactante. É uma trajetória. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas é impactante, né? É uma trajetória. A gente sabe, como eu sei, né? Acompanhei muito minha mãe, lógico, a minha irmã. O diagnóstico dela é diferente, né? É sequela de paralisia cerebral. Mas eu sei como que é a jornada de uma mãe de fazer o melhor pelo filho, né? Aqui em casa também, no começo, o meu filho, eu assustei também quando ele começou com convulsão, e você fica naquilo de, poxa, vou fazer, e você sempre se dedica o melhor pelo filho. E eu tenho certeza que uma das coisas que Deus coloca, né, assim, uma vida assim para a gente ter essa autorresponsabilidade, para a gente sempre olhar para as coisas e não achar que aquilo é difícil. Não, eu vou virar o jogo. Eu preciso fazer isso, né? Eu vou mudar. E a gente ainda vai bater cabeça mesmo, a gente vai tentar fazer. O mais importante é isso. Amanhã, né? Até a Luciane me assustou hoje, mandou mensagem 4 horas da manhã. Eu hoje, nossa, já perdi a conta. Quando já fiquei preparado, eu que vou apresentar hoje. A Luciane é louca, você esqueceu, amigo. Ai, pelo amor de Deus. E eu, mas deixa eu ver aqui depois. Não, peraí, peraí. Já 20, calma. Esse grupo é mais louco do que E tudo. amanhã, né, Gente, falando os 3Hs, né, fazendo insight, tem muito disso daí, entendeu? A gente ter esse tipo de autorresponsabilidade. E, cara, eu estou, assim, encantado com o grupo, principalmente o Renato. O Renato está transbordando emoção aí, entendeu? A Silvana, eu acho que a gente está fechando esse ciclo com chave de ouro. De vez em quando eu faço esse comentário com a Aline. Foi bom eu ter ficado uns 90 e pouco, agora perdi até as contas em relação a isso, porque eu estou pegando a essência de cada um. Eu adoro história, cara. Eu adoro história de superação. Que Isso bom. serve como parâmetro para todo mundo, né? Para a gente poder sempre viver melhor. Cada um tem um
um motivo de estar aqui na Terra para poder ser exemplo, ser conexão, ser superação para as outras pessoas. É isso, gente. Bom dia. Bom dia. Gratidão, Michele. Nosso tempo vai acabar. Meditação, gente. Gratidão a você. Michele, você foi